Como fazer dinheiro com grupos de network? Muita gente está nos grupos de network, mas não entende como realmente ganhar dinheiro ali. Acredita que às vezes só postar num grupo ou só participar da reunião semanal, a pessoa vai ganhar dinheiro. Na prática, a reunião semanal ela funciona como uma comemoração dos resultados da semana. Se nós temos 4 reuniões semanais, significa, na prática, que, pelo menos, nada que eu estou falando aqui é verdade absoluta, tudo é de acordo com como eu vejo o nosso grupo de network. Então, se nós temos 4 reuniões mensais, uma reunião por semana, a gente precisa fazer dentro do mês o que a gente faria em 4 meses. Então, cada semana é uma semana de resultado. O que a gente faz em uma semana deveria ser o que a gente faz em um mês, em termos de produção. E é assim que eu vejo. Então, toda semana zera tudo e a gente precisa construir mais uma semana de resultados, multiplicando, ou seja, o nosso mês por 4. Em um mês, a gente faz 4 meses de resultado. E por que ganhar dinheiro? Né? Por que fazer dinheiro? E a gente faz uma muralha financeira ao redor da nossa família. É assim que eu vejo o dinheiro. Lugar seguro para morar, confortável, filhos em boas escolas, poder desfrutar de uma vida com mais qualidade, realizando os nossos sonhos, vivendo com mais paz, com mais tranquilidade. Essa ferramenta, o dinheiro, é muito importante. Cada pessoa tem o seu motivo. E como que deveria ser na prática? Então, na prática, deveria ser assim. Você ama uma área, estuda, aprende, executa alguns projetos, se torna um profissional, gera resultados, ganha visibilidade e faz muitos clientes. Esse é o sonho. Deveria ser assim. E aqui, vendo esse recorte do processo que é a vida profissional de uma pessoa, nós temos 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar da visibilidade, que é quando as pessoas sabem o que você faz. O segundo pilar é o pilar da credibilidade, que é quando as pessoas acreditam no que você faz, que você é capaz de entregar aquilo que você está prometendo. O pilar dos fatores qualificadores são os fatores que te qualificam como um possível fornecedor daquela pessoa que você está falando, que você está apresentando, seja no 1 a 1 ou seja uma referência que você recebeu. E o diferencial competitivo é a sua especialidade. É aquilo que é a forma única que você realmente é capaz de resolver o problema ali das pessoas do seu grupo, da sociedade. É a forma única como você serve a sociedade. Então é a fusão de pelo menos 2 áreas do conhecimento para resolver um problema específico. E é claro que a gente precisa ter uma preparação como pessoa e como empresa. Então aqui o principal indicador, lógico, é o indicador da oferta e da demanda, da oferta e da procura. O que você está oferecendo? Existe uma necessidade real do mercado? O que eu ofereço, as pessoas precisam? Esse é o primeiro indicador. Então, se o produto, se o serviço que você está oferecendo, as pessoas precisam, aí, e você está dentro do grupo de network, ao meu ver, existem esses 4 pilares aqui, que a gente precisa galgar, que a gente precisa conquistar dentro do grupo. O primeiro pilar é o pilar da visibilidade. Que é as pessoas saberem o que você faz. Então a pergunta que eu te faço hoje é: todo mundo sabe exatamente com clareza o que você faz, o problema que você resolve? Sim, todos sabem. Ótimo, então aí passe para o próximo pilar. Se as pessoas sabem com clareza o que você faz, só sabem o que você faz, mesmo assim você recebe 0 referências frias. Então, visibilidade. O pilar da visibilidade é quando você recebe 0 referências ou poucas referências e frias, que são aquelas, ele faz isso. Agora tem o pilar da credibilidade. O pilar da credibilidade, você começa a receber referências mornas, referências quentes, que é quando os outros membros da equipe confiam, acreditam que você é capaz de entregar aquilo que você está prometendo. Os fatores qualificadores é o indicador. Quando você começa a receber essas referências com mais qualidade, que já estão prestes a fechar, significa que você conseguiu transmitir credibilidade para o time. E se você passou do nível da visibilidade, então você entra no nível da credibilidade. É por isso que falam, você só vai começar a ter resultado depois do primeiro ano.
porque realmente não é tão fácil transmitir credibilidade. Mas aqui está um acelerador, mostrando que você domina os fatores qualificadores. No caso de um restaurante, por exemplo, os fatores qualificadores é o ar-condicionado, é um ambiente limpo, está em dia com as normas da vigilância sanitária, você ter ali organização, produtos de qualidade. Não precisa ter o melhor sabor, mas precisa ter o mínimo que os seus concorrentes têm. Então, quando você recebe uma referência e você mostra que você domina no nível dos fatores qualificadores, você até faz vendas. Você gera obrigados por negócio fechado. Mas você tem concorrente, as pessoas choram o preço, elas dizem que vão voltar e não voltam nunca mais, vão no concorrente. Porque elas conseguem, você está ali dentro do grupo, mas o mundo é grande. E existem muitas pessoas que fazem o que a gente faz. Então ela acaba procurando em outras pessoas e achando. Não confia tanto assim em você. Então você não consegue vender, vende pouco, mas pelo menos já está recebendo referências, já tem a credibilidade do time. E aí, nesse momento, você precisa verificar, analisar. Hoje, em relação aos meus concorrentes, eu tenho mais a oferecer do que eles? Eu tenho, no mínimo, o que eles têm a oferecer? Se a resposta é sim, e você está nessa situação, está na hora de passar para o diferencial competitivo e bater forte no seu diferencial competitivo. Qual é a forma única que você resolve o determinado problema que você está disposto a resolver? No caso de um restaurante, seria o sabor da comida. Imagina as pessoas cruzarem a cidade, andarem quilômetros para ir no seu restaurante. Pois é, na nossa área, se a gente for faixa preta em resolver um problema, não vai ter concorrente que consiga impedir a pessoa de chegar até a gente, se a gente tiver um grupo empenhado a nos gerar referências. Mas isso só vai acontecer se a pessoa acreditar. Agora imagina que tem uma comida com muito boa qualidade. Meu Deus, muito boa qualidade não, desculpa, muito bom sabor, um sabor assim delicioso. Mas que é feito com produtos ruins, numa estrutura ruim, que não tem as normas ali da vigilância sanitária. Então, o diferencial competitivo é importante, sim, desde que acompanhado dos fatores qualificadores. Não adianta ter só o diferencial competitivo. Precisa ter a estrutura correta de negócios também. Então, esses são os pilares do nosso grupo de network aqui. É assim que se faz. Então, não adianta só postar uma mensagem no grupo, tem que se encontrar pessoalmente de preferência, tem que fazer reuniões online, tem que entregar o que está prometendo, tem que ter os fatores qualificadores, e se não tiver esses pilares, não vai fechar negócios. Vai passar aqui ano após ano sem ter resultado. Ser o tipo de pessoa que as pessoas querem perto. Ser o tipo de pessoa que as pessoas querem perto. Então imagina, se você é muito faixa preta mesmo no que você faz, muito bom no que você faz. É claro que a pessoa vai referenciar os clientes dela para você. Quando eu referencio alguém para alguém aqui do grupo, eu não referencio para ajudar a pessoa, para o membro do grupo. Apesar de eu gostar do membro do grupo, eu só vou entregar o meu melhor. Você pode ser muito engraçado. Você só vai entregar algum cliente seu para ele que eu cuide a parte de informática, a parte de automatização das redes sociais. Você só vai fazer isso se você for ganhar pontos com essa pessoa, se você acreditar que eu sou capaz de entregar o que eu estou prometendo. E o oposto também é verdade. Então, é por isso que é tão importante as reuniões de 1 a 1. As reuniões de 1 a 1. Então, o encontro semanal. O encontro semanal que nós temos serve para comemorar os resultados da semana. Cada semana precisa ter o resultado financeiro de 1 mês de trabalho. Então, pensa junto comigo dessa forma. Se todos nós pensarmos dessa forma, em 1 semana eu preciso construir o resultado financeiro de 1 mês dentro desse grupo, porque nós somos um grupo com muitos empresários fortes. Ser intencional nas conexões. Você ouviu os pitches, marca com um xizinho, um asterisco em quem você vai chamar para fazer 1 a 1 na próxima semana. E se você fez seu pitch e ninguém te chamou para fazer 1 a 1, significa que você está errado, está fazendo o pitch errado, ele não está gerando resultado. É para comemorar os resultados da semana, o resultado de 1 mês de trabalho dentro de 1 semana.
Ser atento a cada pitch dos membros para ver se pode existir parceria entre vocês. No final da reunião, ter alguém te chamando para fazer 1 a 1 muito importante. Se isso não acontecer, você está vendendo errado. Procurar uma pessoa para agendar 1 a 1 de forma intencional. Então, pelo menos 2 1 a 1 por semana. Um aquele que te chamam e um que você chama alguém para fazer. Mas isso é explorar o grupo, é aproveitar essa oportunidade. Você pagou para estar aqui ou você... Enfim, é importante que veja dessa forma. Como fazer 1 a 1? É aqui que está o grande segredo da credibilidade, porque sem credibilidade não vai ter referência. E como que eu faço, então, no 1 a 1 para que eu gere essa credibilidade? Se te chamaram para fazer 1 a 1, a pessoa que te chamou, ela vai ouvir sobre a sua empresa. Então, naquele momento, você tem que vender para o membro. É claro que você não pode vender, obrigar ele a te comprar, mas você tem que mostrar para ele que você é bom no que você faz. O membro precisa desejar o que você faz. Ele precisa acreditar que você é capaz de entregar aquilo que você promete. Isso é treinar. Ele precisa sair dali com o radar atento. E a gente não está tentando vender um para o outro, mas a gente precisa comprar, acreditar, confiar no outro. E pelo menos alguém dentro do grupo, você tem que começar confiando em alguém. Porque se você não confia em ninguém do grupo, como é que alguém vai confiar? É muito difícil. Eu não conheço. Não imagino uma situação onde alguém confia em mim e eu não confie nas pessoas que eu vejo ali toda semana. Mesmo que ele não compre, ele precisa sair da reunião do 1 a 1 com você, comprando mentalmente. Ele precisa entender de verdade o que você faz. Contextualize o que você faz. Com o próprio membro, faça a permuta se necessário, realmente se esforce para acreditar no membro. A ideia não é vender para os membros, é realmente atingir referências de primeiro nível dos membros, de segundo, de terceiro nível, e isso só se constrói com credibilidade. A pessoa só vai te referenciar se ela souber o que você faz e acreditar que você entrega o que promete. No final das contas, não referencio para ajudar o membro, eu referencio para ganhar ainda mais credibilidade com os meus clientes. O que a pessoa fala não conta. Então, não importa se o outro membro te acha engraçado, você é muito gentil, você é muito educado, muito tudo. Importa se está gerando negócios. Se você hoje está dentro do time e você percebe que você não está saindo do nível da visibilidade, pare e pensa, o que eu preciso fazer para gerar mais credibilidade para o time? Eu preciso gerar um produto específico aqui, um ticket inicial, porque a gente sabe que geralmente os empresários aqui no BNI faturam de 20 a 100 mil por mês, geralmente. Não são empresários muito grandes, e a gente está em fase, está crescendo, mas o nosso time ele precisa faturar muito dinheiro mensalmente. A gente precisa, no mínimo, faturar R$1 milhão por mês. É o básico, somos muitos empresários. Somos treinados a ser educados e está tudo certo. Ou seja, porque o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente faz a reunião de 1 a 1, a pessoa diz, que legal e tudo. Mas ela te referenciou alguém? Não estou dizendo na hora que terminou 1 a 1. Com o passar do tempo, as pessoas estão te referenciando outras pessoas. Você está conseguindo gerar negócios reais dentro do time? Então significa que a gente precisa melhorar o nosso nível de credibilidade uns com os outros. Então não conta o que a pessoa fala. Conta, para mim, Fábio, o que conta é, referenciou? As pessoas estão pagando? Se sim, eu estou no caminho certo. Então o aplauso para mim como empresário não é o aplauso, bater palmas, é realmente o dinheiro entrando na conta. A pessoa ouviu meu pitch, ela fez a reunião, pagou ali o dinheiro proposto, eu entreguei o que eu prometi e está tudo certo. Isso para mim é o aplauso, para mim como empresário. O que eu estou aprendendo aqui, pelo menos, né? Referências, como fazer? Então, ok, eu confio agora no outro membro, que eu fiz o 1 a 1, entendi o que ele faz, e eu tenho um cliente. Eu não vou pegar o meu melhor cliente e vou passar de cara para a pessoa entregar o trabalho dela. Se possível, eu contrato. Às vezes eu pago um pouquinho mais caro para ver se a pessoa é realmente boa no que faz.
quem eu quero conhecer do time. Então eu marquei ali quem eu quero conhecer, quem faz sentido me relacionar do time. Você pegou a lista que a gente recebe em toda reunião, marca com asterisco, chama para fazer um a um. Eu me pergunto, essa pessoa é confiável? Sim, é confiável, tá tudo certo. Ela fica dispersa o tempo inteiro, ela não se importa em prestar atenção na reunião, durante a reunião, ela está atenta, ela é uma pessoa solícita, é uma pessoa que tem qualidades, ela é confiável do que faz, é uma boa pessoa, ela é boa no que faz, ela entrega aquilo que promete. Eu vou ganhar mais credibilidade com o meu cliente se eu indicar o meu cliente para essa pessoa? Eu penso tudo isso, eu acho que vocês também pensam, não é possível. Meu cliente vai confiar mais em mim, vai ficar satisfeito se ele receber o serviço daquela pessoa? Ótimo. Então eu entrego aquele meu cliente que não é o melhor ainda. Primeiro, às vezes eu me entrego, verifico, vejo o que é bom, vejo o nível de trabalho, beleza, começo a referenciar pessoas. E acredito que vocês também fazem dessa forma. Então aqui eu estou deixando bem claro a minha mente em relação ao nosso. Então, quando eu saio para o mercado, na minha mente, na minha base mental, estão as pessoas que eu acredito que me venderam os seus produtos ou serviços. Então, imagina, eu fiz reunião de 1 a 1 com os membros, eu saio para o mercado. Alguém me perguntou sobre aquele produto que o membro presta o serviço, e eu passei por esses 2 checklists, né? Fiz 1 a 1 bem feito, entendi, comprei dele na minha mente que seja, ou até mesmo comprei pagando para ele, verifico, ok, passo por esse crivo das referências, então aí sim eu gero a referência para aquele membro. E se não está acontecendo muito entre nós, significa que o primeiro passo é a gente construir mais credibilidade entre o time. Logo, essas pessoas eu consigo referenciar com mais velocidade, as pessoas que eu acredito, as pessoas que eu já gerei credibilidade com. Então, resumindo, quando a gente recebe uma referência, quando eu chego na frente de um membro para fazer uma reunião de 1 a 1, ou de uma referência que chegou para mim, eu sei que aquela pessoa tem uma balança mental. E dentro da mente dela existem pontos positivos, pontos negativos. Mas quando é uma referência e quem referenciou eu sei que acredita em mim, que eu tenho credibilidade com aquela pessoa, a venda já está praticamente feita. Porque no lado da balança que tem os pontos positivos, além dos pontos positivos, já está colocado ali visibilidade, a pessoa já sabe o que eu faço, credibilidade, que é a confiança que aquele membro tem em relação a mim. E agora eu vou colocar os fatores qualificadores, o diferencial competitivo, nessa balança mental para que ela penda ao meu favor. Então vai ficar muito mais rápido, só uma questão de ajustes ali, que é tirar as objeções restantes. As principais objeções que alguém tem em relação ao que a gente faz, se é um ticket um pouco mais alto, geralmente estão ligadas à confiança. Então, quando existe ali a referência, a indicação, é muito, muito mais fácil, porque a pessoa acredita no que a gente fala rapidamente para tirar aquelas objeções restantes em relação ao preço, em relação à qualidade, em relação ao suporte, em relação ao pós-operatório, em relação às coisas que a gente está fazendo, né? Então, isso é o resumo do nosso grupo de network. Assim, o super resumo do resumo é só uma impressão. É claro que faltou muita coisa aqui, né? Mas esse slide ele mostra muito bem que basicamente a gente tem a reunião semanal. E nessa reunião semanal a gente separa, então, marca com asterisco quem a gente vai fazer a reunião de 1 a 1. Então a gente faz 1 a 1 para ouvir as necessidades dos outros membros. Entende essas necessidades, compra do outro membro, mas entende realmente, não precisa ser só 1 a 1, pode ser 1 a 1 sempre, gente, com quem você gosta, com quem é intencional, é o seu power team, realmente, você faz ali a reunião, você entende, então você sai para o mercado para ajudar a prospectar empresas dos sonhos dos outros membros. E como que você faz isso? Porque você está ali vendendo o seu negócio, você está fazendo uma reunião, mas a gente passa por necessidades dos outros diariamente. E dentro do seu banco de dados mental, aqui enquanto você está fazendo reunião, você ouve a pessoa falando, mas eu estou precisando aqui de um advogado tal. Não, eu tenho um para te indicar.
Nossa, ele é muito bom, mas eu só vou indicar se passar pelo crivo das referências. Então, eu consigo esquentar aquela pessoa, sim, eu consigo esquentar, eu consigo dizer, nossa, o fulano é um excelente advogado. Você precisa falar com ele, ele vai te ajudar a resolver o problema. Porque eu sei que se eu indico aquele advogado, eu estou ganhando pontos. Eu estou ganhando pontos com o meu cliente, estou ganhando pontos com o advogado, estou produzindo para o time e estou produzindo principalmente para mim, para a construção da muralha financeira ao redor da minha família. Então, se conseguir esquentar, ótimo, gero a referência. Gerei a referência, passo o contato para o advogado, passo o contato para o cliente, né? Do advogado, eu passo para o cliente, entro em contato, falo, e aí, conseguiu? E aí, doutor, conseguiu falar com o cliente que eu te passei? E aí, cliente, conseguiu falar com o doutor que eu te passei? Então é assim. Aí a pessoa gera o obrigado por negócio fechado, a gente lança e comemora na outra semana. Sempre nas reuniões semanais, então produzindo por mês o que a gente levaria 4 meses para produzir. É essa a visão que eu tenho para o nosso time. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês isso, porque é muito importante e fundamental que a gente continue crescendo e a gente vai avançar. E melhorando tanto a qualidade do que a gente entrega, como a confiança uns com os outros, né, por meio das reuniões de 1 a 1. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima reunião semanal.